É, hora do Mão. Depois de uma vida como uma streamer popular, ela reencarna como uma tímida princesa de um império arruinado, que acaba servindo de marionete para os nobres, e morrendo no meio de uma revolta. Mas em sua terceira vida, ela se encontra no corpo de uma bebê, mas com uma grande surpresa, pois uma janela de chat e um sistema aparece na sua frente, fazendo todos lhe adorarem. Exceto seu tio, quem ela vai precisar conquistar para não ser morta novamente. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Princesa Loteria, e espero que aproveite. A história começa com uma criança pequena sentada em um trono, parecendo sonolenta. Ela acabou de abrir os olhos, se encontrando em um lugar completamente estranho. Enquanto olha ao redor, a menininha percebe que esse lugar era um templo, imaginando que morreu de novo. Como essa já tinha sido a sua segunda morte, ela tinha voltado a esse lugar de novo. Um homem com uma longa barba está de pé de frente para a protagonista, parecendo feliz em vê-la. Enquanto a menina olha para seu corpo pequeno, ela se pergunta por que ela tinha virado um bebê, já que isso não aconteceu quando ela morreu da última vez. O velho barbudo pergunta à menina se ela está confortável agora. Ele diz que ela é uma candidata para a reencarnação, e por isso, todos tinham que voltar à sua forma original. Ele nota que a menina já viveu 2 vezes, enquanto aponta para as 2 estrelas em seu vestido e ficando preocupado, já que eram 2 estrelas negras, que significavam que a protagonista tinha sofrido 2 mortes terríveis. O nome da menina é Chuchu, ela já tinha tido 2 outras vidas, mas nem sempre em um mundo de fantasia. Na sua primeira vida ela viveu na Terra, sendo uma streamer de jogos decentemente popular, a ponto de ser reconhecida apenas pela sua voz. Aquela era uma boa vida, já que ela também ganhava um bom dinheiro. Mas um dia, ela morreu de repente de um ataque cardíaco, o que até hoje ela ainda não entende. Quando abriu seus olhos depois disso, ela se viu em outro mundo. Dessa vez ela nasceu como a segunda princesa de um país chamado Império Zenta. Sua mãe era uma grande guerreira que morreu quando ela era jovem, e seu pai era um homem doente e frágil, que a amava muito. Ela também tinha uma irmã mais velha muito fofa e amorosa, Látia. No início, Chuchu estava feliz por poder viver uma vida assim, mas acontece que ela logo se transformou em um pesadelo. Sua irmã mais velha morreu aos 3 anos de idade por causa de uma doença, e pouco depois, uma revolta estourou, fazendo seu pai doente morrer. Então, aproveitando isso, seu tio usurpou o trono. Chuchu ainda se lembra que ele era uma das pessoas mais malvadas que ela conhecia. Ele a trancou em um quarto frio e contratou um professor rigoroso, que sempre batia muito nela. Nessa vida de tortura, Chuchu estava viva apenas por causa de sua babá, que realmente se importava com ela. Depois, quando ela tinha apenas 16 anos, seu tio morreu de uma doença, e Chuchu foi forçada a ser a imperatriz contra sua vontade por aqueles que realmente controlavam o país, fazendo ela viver o resto de sua vida como um fantoche deles, e morrendo como uma marionete. O velho carrega a garotinha, enquanto ela só consegue pensar em como morreu nas mãos dos rebeldes. A menina já estava impaciente, e o velho lhe diz que eles chegarão em breve. Ele a leva por um corredor até um espaço aberto, com uma estranha mulher sentada em um trono, e na frente dela estão outros bebês. O velho coloca Chuchu com eles, e ela nota como todas as 4 crianças têm aproximadamente a mesma idade. Ezer, a mulher no trono, é uma deusa e ela nota como finalmente todos chegaram. Ela diz que todos eram candidatos à regressão, falando que queria dar algo especial a eles se pudessem provar sua inocência para ela. As regras eram simples, ela classificaria as crianças com base em sua inocência. A criança mais inocente receberia a melhor família, a segunda receberia a segunda melhor família e a terceira ficaria com uma família mais pobre, enquanto a última não teria a chance de reencarnar. Chuchu fica chocada ao ouvir essas palavras e começa a chorar. A deusa pergunta por que ela estava chorando de repente, quando ela diz que se voltasse para uma família estranha, sua vida seria muito difícil. Ela se lembra de todo o sofrimento que teve que suportar por ter nascido em uma família que logo se tornou terrível. Ela mal conseguia viver cercada por pessoas malvadas, e depois ainda foi condenada à morte pelos rebeldes. Vendo a garotinha chorar, os outros bebês são influenciados por ela e também ficam tristes, se juntando a ela. Todos começam a chorar e dizem que não querem ir. A deusa percebe que não tinha visto por esse lado. Então, de repente ela diz a Chuchu que se ela quiser, os outros bebês podem ficar confortavelmente ali, enquanto ela seria a única a renascer de novo. A deusa pergunta a Chuchu o que ela acha dessa oferta. Ela seria sacrificada pelos seus novos amigos. Chuchu começa a pensar no que o velho disse, que uma estrela negra significava uma morte ruim, e nota que ela era a única com estrelas negras naquele lugar. Ela imagina que as outras crianças morreram pacificamente. Então, ela decide que já viveu 2 vezes, não tem mal em viver mais uma. Ela fica um pouco incomodada por ser um sacrifício, mas decide fazer isso.
A deusa se admira com a determinação de Chuchu, então decide lhe dar um presente usando suas habilidades. A deusa usa seu poder e 3 sacolas aparecem na frente da. Ela diz para Chuchu escolher 2 delas. Chuchu sente um cheiro familiar vindo de uma das sacolas, e percebe que é seu biscoito de algodão doce favorito. Esta é a primeira sacola que ela escolhe, mas ao mesmo tempo ela pega outra sacola, que parece ser a mais bonita. Depois de abrir a primeira sacola, uma luz dourada sai, e uma coroa dourada aparece na cabeça da garota, e com isso, deusa diz que lhe dará uma boa família. Chuchu abre a segunda sacola, e a deusa diz para ela verificar essa habilidade mais tarde. Pequenas partículas brilhantes saem da sacola, e a menina começa a flutuar no ar. Ela está feliz, e a deusa gosta de como ela pode sorrir mesmo em uma situação incerta como essa. As outras crianças adormecem, e a deusa diz a Chuchu que ela quer ver uma criança que tenha uma reencarnação gloriosa, pois quer fazer dessa criança sua sucessora. Mas a garota acaba ficando meio sonolenta, então não pôde ouvir bem as últimas palavras da deusa. Agora, Chuchu se encontra renascida em outro mundo. Ela se sente tonta por causa do renascimento, e vomita. Sua babá fica preocupada com ela, se perguntando por que ela vomitou. Mas quando Chuchu olha para sua babá e para o ambiente ao seu redor, ela começa a chorar de novo. A deusa tinha lhe prometido uma boa família, mas ela pensa em como foi enganada, e continua a chorar. Ela não acredita que nasceu na família imperial de novo, já que é o mesmo canto onde ela viveu sua segunda vida. A deusa ri nos céus enquanto a garota chora, aparentemente sem perceber que uma janela de sistema estava aberta em cima de sua cabeça, dizendo à usuária Chuchu atende às condições. Esse era o lugar onde ela viveu como uma imperatriz fantoche em sua vida passada, um lugar cheio de pessoas ruins que a atormentavam. Ela pensa em como isso está longe de ser a família boa que lhe foi prometida. A babá está tentando consolá-la, tentando acalmá-la com um brinquedo. O truque logo funciona e Chuchu para de chorar. De repente, ela olha o seu reflexo no espelho, ficando espantada. Seu rosto não era o mesmo que ela tinha em sua última vida, esse era o rosto de sua irmã Látia. Ela olha para seu cabelo rosa e olhos verdes. Aqueles olhos verdes eram a única coisa claramente diferente entre as duas irmãs, então ela tem mesmo certeza de que está no corpo de Látia agora, que era o bebê mais bonito e amável que ela já tinha visto. Chuchu se pergunta por que ela reencarnou como sua irmã. A deusa tinha dito que ela retornaria, e ela veio para a mesma família imperial de antes, mas agora imagina que não vai viver exatamente a mesma vida que a última. Então, a empregada a chama de Princesa Chuchu, fazendo a menina descobrir que seu nome não mudou. Ela pensa em como viveu sua vida passada como uma irmã mais nova e tímida, sendo parecida com sua personalidade na sua primeira vida, introvertida e um pouco tímida. Ela olha para sua babá que está tricotando, e a babá diz algo a ela, com ela se esforçando para lhe dar uma resposta. Sua boca não está se movendo da maneira que ela está acostumada, mas Chuchu ainda chama a babá pelo nome e pergunta sobre sua irmã. A babá fica confusa ao ouvir a palavra irmã saindo da boca da princesa. Ela pensa por um momento, mas então conta a Chuchu que ela não tem irmã. Sua única irmã era a princesa Látia, mas ela morreu 2 anos atrás graças a uma doença. A garotinha pensa em como sua irmã tinha o mesmo nome, e aparentemente morreu da mesma doença dessa vez também, fazendo ela se perguntar por que então se parece com ela. Logo a babá percebe que disse algo que não deveria ter dito na frente da princesa. A menina pensa no momento em que a deusa lhe disse que ela era uma alma de outro mundo, pensando que talvez seja por isso que esse novo corpo sobreviveu, porque ela tinha uma alma única, enquanto Látia, que dessa vez era sua irmã mais nova, morreu doente de novo. Chuchu fica triste ao pensar na morte de sua irmã, enquanto sua babá tenta confortá-la. Ela segura Chuchu em seu colo e lhe dá um pouco de algodão doce. Chuchu acredita que a babá está tentando distraí-la do choro lhe oferecendo algo doce assim. Mas ao comer aquilo, ela fica realmente sobrecarregada pela doçura, e logo esquece sua tristeza. Isso também deixa ela espantada, percebendo que sua mente também voltou para a de uma criança, assim como seu corpo. Ela começa a chupar seu dedo, e sua babá comenta o quão adorável ela é. Ela chama a garota de seu tesouro, e Chuchu fica maravilhada ao ver seu sorriso. Ainda é difícil acreditar que tinha alguém como ela ao seu lado em sua vida passada. Essa babá foi a única que a manteve feliz, já que todos amavam sua irmã, mas ninguém a amava. Ela sabe que mesmo que ela age de forma um pouco mais estranha nessa vida, precisa fazer com que as pessoas não a odeiem. Determinada a ser mais corajosa dessa vez, Chuchu pisca para sua babá. Aquilo era novo para ela, mas sua irmã era conhecida por ser audaciosa, então, ela quer imitar sua irmã e decide tirar vantagem de sua fofura recém-descoberta. Ela se pergunta se pode viver como sua irmã nesse mundo, com uma habilidade natural de conquistar a todos, mas acredita que agora que é tão bonita e adorável quanto Látia, se sente mais confiante em sua capacidade. As outras empregadas ao seu redor também ficam encantadas com sua fofura,
quando ela logo percebe algo estranho no canto de seu quarto, uma luz brilhante flutuando. Enquanto o sistema lhe informa de que ela satisfaz a condição, ela se pergunta se a babá também pode vê-la. Mas infelizmente, sua babá não consegue. A garotinha logo associa a luz à segunda bolsa que a deusa lhe deu, reconhecendo que elas têm a mesma cor. De repente, ela vê uma janela descrita como janela de chat da streamer Chuchu, aberta, ficando surpresa ao perceber que tem uma transmissão ao vivo sobre ela. O sistema informa que atualmente tem 3 participantes em sua stream, que são as 3 empregadas. Ainda meio confusa com o que está acontecendo, ela percebe que consegue ler os pensamentos das empregadas através da janela. Uma das empregadas, Rona, pensa em como Chuchu é adorável, e quer tê-la como sua irmãzinha. A garota compara a janela do sistema à janela de chat que usava em sua vida anterior, e quando ela olha para sua babá, ela nota como também pode ler seus pensamentos, com ela acreditando que a princesa é a garota mais bonita do mundo. A babá abraça Chuchu, e ela recebe uma mensagem de sistema informando que ganhou 30 pontos de interesse. Ela tenta entender melhor tudo o que aprendeu. Agora existem 3 pessoas diante dela, assim como as 3 pessoas na janela de chat. Ela se pergunta se é semelhante à stream que ela está acostumada, e se também pode ganhar dinheiro com isso. Chuchu implora a babá por mais doces, mas ela se recusa, dizendo que logo será a hora do jantar. Mas Chuchu segura o dedo dela e faz um pedido fofo por apenas mais um doce, agradando a babá, fazendo Chuchu ver outra mensagem na janela do sistema. A mensagem declara que a deusa se admira a adaptabilidade de Chuchu, então suas habilidades como streamer serão fortalecidas, e ela receberá o traço de conceito. Chuchu lê os detalhes do traço, sendo uma habilidade classificada como SS com a bênção de Deus. Com isso, Chuchu, como uma criança pura, será fortalecida e será amada por todos. Chuchu está confusa com a mensagem, e então fica chocada ao perceber algo. Talvez a mensagem significasse que ela estava escolhendo bem em começar a agir cada vez mais como um bebê. Mas de repente, se tem uma batida na porta e uma criada entra correndo. Ela informa a babá sobre uma emergência, e a princesa já imaginava o que era. Vemos uma carruagem parar do lado de fora, e um homem de cabelos ruivos sai dela, com suas roupas ainda manchadas de sangue. A babá se pergunta quem poderia ser esse convidado no palácio da princesa, e então, o convidado entra na sala com seus homens. Chuchu se esconde atrás de sua babá enquanto se pergunta por que ela está aqui. Seu nome era Berg Vilo, uma figura importante no Império. Ele era bonito, com cabelos vermelho fogo, e um corpo bem construído. Ao ver Chuchu se escondendo atrás da babá, ele expressa sua insatisfação por estar ali. Chuchu se lembra de Berg como um duque, e um grande senhor da guerra que governou o território ao norte do Império. Ele também era meio-irmão de sua falecida mãe, Scarlet Vilo, o que fazia dele o tio de Chuchu. Ele morreu lutando contra o dragão venenoso em sua última vida, e se não tivesse morrido, provavelmente a revolta que matou Chuchu não teria acontecido. Tudo começou quando o dragão venenoso apareceu no território de Vilo, e apenas o duque, que tinha herdado o sangue do dragão, poderia detê-lo. Ele lutou contra o dragão e o derrotou, mas também perdeu sua vida no processo graças aos ferimentos sofridos de sua missão anterior. Chuchu não era nem um pouco próxima dele em sua vida anterior, mas ainda assim foi triste para ela quando ele morreu. Agora, Berg diz abertamente como aquilo é irritante. Seus ajudantes lhe dizem que a princesa está ouvindo, mas o duque não parece se importar, enquanto olha sério para Chuchu. Ela abraça sua babá, que está tão assustada quanto ela. O ajudante diz a Berg que o imperador ordenou que ele levasse a princesa ao templo, para que ele pudesse eliminar os monstros no caminho. Berg não quer fazer isso, e Chuchu entende toda a situação assim que ouve falar dos monstros. Ela pensa que essa deve ser a missão do dragão de fogo, Katana. Ela se pergunta o que deveria fazer. O duque já está cansado, e continua a sofrer em missões sem descanso. Ela sabe que dessa vez, ele se feriria de uma forma tão grave que o ferimento o faria perder sua vida nas próximas missões. Se ela se lembra direito, o destino do duque tinha algo a ver com os esquemas de seus tios, o imperador, enquanto o duque pensa que o imperador não sabe que o monstro em questão é o dragão Katana. De repente, o conceito de seu traço é ativado e Chuchu esquece das coisas sérias e começa a agir como um bebê, só querendo comer algodão doce. Esse foi o resultado do conceito que a tornou mais infantil. Mas Chuchu imediatamente sai disso, não querendo que o traço seja ativado tão aleatoriamente. Ela se lembra do porquê precisa ir ao templo, já que a família real deve receber bênçãos lá uma vez por ano. Se dizia que a família imperial era descendente da besta da luz, e que nenhum deles seriam abençoados se apenas uma pessoa fosse deixada de fora. E isso também era uma maldição, tornando toda a família imperial infeliz se não fossem abençoados. Então, dessa vez era o dever de Berg de levar Chuchu ao templo. Berg não quer levá-la, mas seu ajudante diz que aquela não seria uma boa decisão, afinal, a princesa era membro da família imperial e também sua sobrinha.
Chuchu pensa em como aquelas palavras não convencerão seu tio, já que ele nunca ajudou em sua vida passada. Mesmo que ela lhe enviasse cartas pedindo ajuda, ele simplesmente as ignorava. Ela pensa que ele é uma pessoa má, quando de repente, a babá diz ao Duque que tem algo a dizer a ele. Chuchu fica preocupada que Berg possa machucar sua babá por isso, prometendo furar os olhos dele se ele fizer isso. Mas o Duque apenas pergunta à babá o que ela quer, e Chuchu percebe que ele não parece ficar irritado, mesmo que seja interrompido. Ela pensa em como isso é diferente de seu outro tio, que matava servos que ousassem falar em sua presença. A mulher diz que já que Berg era um convidado da princesa, e ele tinha vindo de tão longe, ela quer pedir para que ele tenha uma refeição com ela primeiro. Berg é indiferente à proposta, dizendo que não tem tempo para isso, mas seu assistente o lembra de que ainda não almoçou e sugere que não voltar imediatamente poderia ser uma alternativa melhor, já que o imperador poderia apenas chamá-lo de novo. Berg considera isso, já que não tem um bom relacionamento com o imperador. No fim, ele concorda em almoçar com sua sobrinha, mesmo que isso o deixe desconfortável. Depois do almoço, Chuchu pensa na divisão de poder no país. Existem 3 principais facções com grande poder: o Império, um grupo de nobres que simbolizam cada estação, e a Torre dos Magos. O chefe dos territórios do norte, o Duque de Vilo, representa as bestas do inverno, e é um poderoso senhor da guerra e aristocrata. O domínio de Vilo também é rico em minas, responsáveis por produzirem minérios preciosos e minerais, além de subprodutos vindo da caça às bestas. Apesar de ter se casado com a família imperial e renunciado ao próprio sobrenome, a mãe de Chuchu liderava a família Vilo. Mas o relacionamento entre as duas famílias agora é muito ruim, uma vez que o atual imperador matou o pai de Chuchu e ascendeu ao trono. Depois disso, a família Vilo e a família imperial permanecem aliadas apenas por necessidade, já que o imperador ainda precisa de ajuda dos nobres. O imperador tem autoridade absoluta sobre a terra, e não há ninguém que se oponha a ele, por conta da proteção do sol. Durante o almoço, a babá de Chuchu a alimenta enquanto ela brinca. Eventualmente, sua babá lhe passa a colher para que ela coma sozinha. Apesar da fofura da princesa, Berg permanece distante, deixando Chuchu curiosa sobre por que ele não mostra nenhuma reação. Utilizando seu traço, ela chama Berg de tio e se aproxima dele. Berg apenas pergunta o que ela quer, enquanto Chuchu planeja lhe dar doces para criar um vínculo melhor entre eles. Nesse momento, Berg diz a Chuchu que ela não herdou a linhagem imperial, já que os filhos do imperador nascem com cabelos loiros. Nem ela e nem sua irmã Látia tinha cabelos loiros. Chuchu se sente magoada com isso, especialmente porque Látia era amada por todos e ela não. Ela pergunta a Berg se ele a odeia, o que ele responde que nem odeia e nem gosta dela. Apesar de seu desinteresse, Chuchu ainda vê Berg como melhor que seu tio paterno, que a tratava mal. Ela pede a Berg um abraço, e embora ele questione por que deveria fazer isso, acaba concordando com o pedido dela. Ao abraçar Berg, a garota sente outra pessoa entrar em seu canal. Grant acha a princesa incrivelmente fofa, e se lembra de sua filha. Essa interação rendeu a Chuchu 25 pontos de interesse. Chuchu percebe que Grant era o nome do cavaleiro que a segurou, notando que agora o Duque é a única pessoa que não está na sua janela de chat. Isso deixa Chuchu chateada e ela começa a chorar. Todos ficam surpresos com seu choro, e ela exige que seu tio a segure. Grant a entrega a Berg, que não tem certeza do que fazer, mas termina a abraçando. O tio de Chuchu percebe que se o Duque não a levar ao templo, ela terá que ir com os cavaleiros do imperador, mas ela também quer evitá-los a todo custo, já que são conhecidos por serem maus. Chuchu prefere ir com alguém menos mau, como Berg. Olhando para Chuchu, Berg comenta que ela também não parece ter herdado a linhagem Vilo. Grant concorda com ele, e Berg conclui que nesse caso, não há razão para ele levar a menina, deixando Chuchu chocada, se perguntando por que seu tio não pode ajudá-la apenas uma vez. Ela pensa no passado de seu tio, onde ele foi fatalmente ferido em sua missão, morrendo de forma lamentável enquanto lutava contra o dragão venenoso. Chuchu acredita que o país já está à beira da ruína, e sabe que alguém como Berg é necessário para mantê-lo seguro e estável. Para conquistá-lo, ela diz a ele que quer sair, pois sua babá lhe falou sobre os doces deliciosos do lado de fora. Berg pergunta o que ela disse, e Chuchu anuncia que quer ver Katana e ir com seu tio Berg. Mas Berg fica chocado ao ouvir aquelas palavras, e pede que ela repita. Apenas o seu círculo próximo sabia sobre a eliminação de Katana, já que até mesmo o imperador desconhecia seus planos de lutar contra o dragão. Chuchu deve ter herdado o conhecimento secreto de Vilo para saber disso. Berg percebe isso, e levanta Chuchu, sugerindo que ela poderia ser uma profetisa. Chuchu vê o nome de seu tio no canal de stream, mas também não tem ideia o que um profeta é. Berg pergunta a Grant quem mais sabe sobre Katana, e Grant confirma que apenas eles sabem. Com isso, o Duque puxa Chuchu para mais perto e a olha, maravilhado com seu conhecimento.
Chuchu começa a chorar de medo, e Berg comenta como ela é leve comparada ao seu filho. A garota deixa cair seu doce, chorando por isso também, mas Berg o pega e devolve a ela, fazendo Chuchu se perguntar se Berg teve uma mudança de coração. Berg lhe pergunta de novo de onde ela ouviu o nome Katana, e ela lembra dos graves problemas causados pela eliminação do dragão de fogo. Em sua vida passada, ela tinha descoberto que seu tio tinha sabotado a missão, resultando em sua grave lesão. Enquanto Berg continua a lhe interrogar, Chuchu apenas menciona coisas sem relação, expressando seu desejo de acompanhar ele e garantir sua segurança. Com isso Berg discute com outro cavaleiro chamado Atom sobre a frequência dos encontros de Chuchu com o Imperador, suspeitando que seus planos foram vazados. Berg acredita que existem traidores entre eles e planeja puni-los severamente. Chuchu, que sabia disso por causa de suas memórias passadas, fica aliviada que Berg ficou mais cauteloso agora. O cavaleiro promete descobrir tudo o que puder, e Berg se pergunta quem poderia ser o traidor em seu grupo. Ele decide levar Chuchu com ele ao templo, ordenando a Grant que faça os arranjos necessários. Ele também instrui Nini a preparar a bagagem de Chuchu e segui-lo. A babá está preocupada, mas Berg a tranquiliza dizendo que cuidará bem de Chuchu. No início, a garota fica chocada, não querendo ser separada de sua babá, mas assim que Berg lhe dá alguns doces, ela começa a salivar, se perguntando de onde ele conseguiu esses doces, que são bons o suficiente para convencê-la a seguir com seu tio. Depois que a menina aceita os doces, Berg declara que a partir desse momento, a família Vilo protegerá a princesa em sua jornada para o templo. Berg instruiu a babá para esperá-lo na carruagem, e enquanto Chuchu verificava o sistema da sala de chat, ela encontrou apenas uma pessoa logada, o Duque Berg. Berg estava preocupado com o bem-estar de Chuchu, pensando em garantir que ela tivesse uma nutrição adequada. 5 dias depois, todos tinham se armado e estavam a caminho da missão, deixando Chuchu sem ver seu tio durante esse tempo. Surpreendentemente, ela não se sentiu solitária ou entediada na carruagem, já que lhe forneciam comida deliciosa, apesar dela insistir em ter seus doces. Todos ficavam surpresos com a doçura dela, com os cavaleiros dizendo que a princesa estava ficando mais bela a cada dia, enquanto outro respondeu que sempre tinha sido assim. Chuchu não sabia se tinha alguma forma de quebrar a indiferença de seu tio, já que até seus subordinados acham que ela é muito bela. A janela do sistema mostrava que as pessoas logadas na sala de bate-papo eram 21. Com isso um dos cavaleiros achou a menina tão bela que quebraria uma árvore agora mesmo. Outro cavaleiro, Mia, não sabia se beliscar a bochecha da princesa poderia ser considerado um insulto, mas ela imediatamente afastou seus pensamentos blasfemos, pensando que deveria ter suas mãos cortadas apenas por nesse tipo de coisa, enquanto Dave acha que a menina era a princesa de seu coração. Naquele momento, Chuchu percebeu que esta janela não era como quando ela era streamer na Terra, já que ela não tinha patrocinadores, mas mais importante, ela podia ler a mente das pessoas através dela. Ela ainda não tinha descoberto como, mas estava muito contente por ser amada. Nesse momento, um ango diz a todos para se dispersarem. No castelo, um homem desconhecido estava batendo a cabeça no chão. Outro homem o chamou de inútil, dizendo para ele não voltar sem a princesa. Logo depois, o mago tirou um bolo, dizendo que a princesa deveria comer boa comida. Era um bolo de morango, uma especialidade da cidade próxima de Demba. Os outros cavaleiros ficaram surpresos, já que era cerca de um dia de caminhada até aquela cidade. As pessoas começaram a gritar que era uma trapaça mágica, ao que o mago respondeu que eles estavam gritando alto demais, e magia é aceitável em pequenas quantidades. A menina pediu um abraço. Todas as pessoas desejavam ter recebido tais bênçãos, mas o homem disse que era a princesa deles. A menina percebeu que a janela do sistema de seus pensamentos aparecia quando alguém olhava para ela, mas ela ainda não entendia por que era chamada de streamer. Ela não sabe como se comunicar com as pessoas ainda, mas esperava que ela pudesse fazer isso algum dia. Enquanto comia o bolo, a menina acidentalmente deixou cair seu garfo com os morangos, mas seu tio o apanhou. Ele o pegou na mão e disse à menina como que em 5 dias, enquanto eles estavam todos cansados, ela ainda conseguiu persuadir seus súditos. Mas a protagonista respondeu que não tinha feito nada daquilo. Os cavaleiros continuaram olhando para a menina. Berg não entendia o que estava acontecendo. Ele perguntou o que eles estavam fazendo e eles responderam que estavam apenas descansando um pouco. O homem ficou muito surpreso porque eles nunca tinham se comportado assim antes. O tio colocou a menina na carruagem, dizendo que infelizmente ela teria que comer em um lugar um pouco empoeirado. Depois que ela comeu, ela pediu ao tio para abraçá-la, mas ele disse que só estava ali para vigiá-la. Seus assistentes não entendiam como ele podia ser indiferente naquela situação. A protagonista pensava o mesmo, mas agora ela já se sentia muito bem. O Duque tinha solicitado uma nova carruagem, e preparado uma refeição deliciosa para todos. Os magos também ajudaram a todos com enjoo de movimento. Em sua segunda vida,
a protagonista percebe que mal recebia comida quando saía com os cavaleiros. O duque é muito melhor do que a família imperial, e no futuro Chuchu queria que sempre fosse assim, apesar de notar que seu tio não estava na sala de bate-papo naquele momento. Ela não entendia por que apenas ele entrava e saía tão rápido, sem saber se ele tinha perdido o interesse por ela. Nesse momento, o homem tirou um doce e o deu para a menina, dizendo que ele tinha lhe dado o doce, e agora ela tinha que lhe pagar pela comida. Chuchu pensou que ele era ganancioso, afinal por que ele de repente falava em pagar pela comida? Mas o doce era muito saboroso e a menina decidiu ouvir ele. Berg perguntou se ela tinha visto aquele livro do imperador. Então Brani se aproximou e cumprimentou a princesa, e um holograma do livro apareceu em suas mãos. Aquele livro de nomes é como um dicionário biográfico, no qual a família imperial registrava os nomes de pessoas notáveis. Nele dizia quem tinha quais talentos, a proteção do sol de geração em geração, ajudando a causa da família imperial a fazer com que esses talentos aparecessem. Os olhos que veem o talento. Esta é a história de como o primeiro imperador nasceu sob a luz da besta, ele recebeu a bênção de Mineral, a deusa da sabedoria, e o cabelo da criança se tornou dourado. Então, com certa probabilidade, crianças nasciam com talento e o cabelo loiro. Mas a protagonista nasceu sem talento e não é loira. Mas se uma pessoa tem tais olhos, seu talento pode ser reconhecido de uma vez. O pai de Chuchu tinha aqueles olhos. O imperador também deve preencher o livro, pois é um dever dado por Deus. O tio da menina possuía este talento, apenas um pouco. O homem perguntou se ela tinha visto o livro e a menina respondeu que sim. Ela se lembrava de tudo o que estava escrito nesse livro. Inúmeras pessoas talentosas escritas naquele livro foram mortas. Ela se lembrava absolutamente de tudo o que estava escrito naquele livro, mas ela não sabia o que fazer. Chuchu pensou que seu tio a levaria para a propriedade, imaginando que se ele a levasse, ela poderia comer mais doces. Seu tio perguntou se ela realmente tinha visto o livro e a menina respondeu com confiança que sim. Ela já tinha tomado sua decisão, e queria fazê-la levar até lá. A protagonista disse que o livro que ela tinha visto era de uma cor mais escura e que era grande. Berg estalou os dedos e o cavaleiro trouxe muitos doces. O homem disse que se ela contasse tudo para ele, todos aqueles doces seriam dela. Ele não tinha grandes esperanças, mas precisava de algumas informações. O segredo da conquista de Katana foi vazado. Grani disse que ia mostrar a ela algumas pessoas, e que ela deveria dizer se reconhecesse alguém. Chuchu não sabia se ele a levaria com ele se ela contasse que queria viver com as pessoas que amassem. Com isso, a princesa respondeu que contaria se fossem à cidade para comprar bolo. Seu tio disse que se ela respondesse a ele, ele lhe daria um bolo, com a menina respondendo que queria comer 100 pedaços. O homem ficou surpreso e disse que provavelmente não teria tantos, mas se ela ultrapassasse 100, ele lhe daria um cupom para mais. Assim, com os cupons, ele lhe daria tantos bolos quanto ela quisesse. Então, Grani começou a mostrar as pessoas. A primeira pessoa que ele mostrou, a menina conhecia de sua vida passada. Ele era o homem que a torturou e manipulou. Ela disse que o tinha visto, mas começou a se preocupar que eles não acreditassem nela, afinal, em sua segunda vida, eles nunca acreditaram nela, mesmo que ela estivesse dizendo a verdade. Ela não sabia o que aconteceria se eles pensassem que ela estava mentindo, mas seu tio apenas acariciou a cabeça da menina e disse para ela continuar, oferecendo à princesa seu primeiro bolo. Depois de um tempo, podemos ver a menina estava sentada com uma pilha de bolos. Tudo era tão incomum para ela e ela se sentia inquieta com a situação. Berg perguntou ao cavaleiro se ele levaria a menina ao solar e o que ele faria com ela lá, afinal, ela não tinha informações particularmente importantes. O cavaleiro sabia que o homem poderia pensar assim, já que aquelas previsões poderiam ser completamente erradas, mas não lhes restava mais nada. Eles não sabiam se deveriam perguntar mais, e queriam terminar ali. Mas o homem se voltou para a princesa pela última vez e lhe pediu que olhasse para a última pessoa. Ele disse que ela não tinha feito nada de errado, e deixou que ela respondesse livremente, e em honra a isso, o duque lhe daria outro bolo. Chuchu disse que o tio parecia muito assustador, e tem um olhar muito mau. Berg pediu desculpas porque era uma conversa muito importante, então talvez tenha parecido dessa maneira, e ele se perguntou se ela diria mais alguma coisa. Então eles mostraram o homem e perguntaram se ela o tinha visto. A protagonista lembrou que esse homem era muito mau, de todos os subordinados, ele era o pior. Ele era incrivelmente talentoso quando se tratava de conspirações, tendo tirado muitas vidas inocentes. A princesa respondeu que o tinha visto e que ele era um homem muito mau. Ela disse que ele deveria ser demitido rapidamente. Depois disso, o tio ficou muito irritado e disse que não queria ouvir mais nada. Ela é a filha de sua irmã mais velha, mas ele ainda não tinha muita esperança. Ele se perguntou se ela conhecia a família imperial pessoalmente, se questionando se eles tinham ordenado ela a falar aquelas palavras. Naquele momento,
O homem que o cavaleiro estava mostrando se aproximou. Ele perguntou o que aconteceu, ao qual o tio respondeu que estava apenas perguntando quem era o traidor. Olhando para o homem, a protagonista respondeu que não sabia de nada. Ela se perguntou se seu tio também poderia ser um homem mau, mas logo ignorou esses pensamentos dizendo a si mesmo que não se assustaria. Nesse ponto, o verde interveio na conversa. Ele pediu desculpas por sua impertinência, mas apontou que o Duque o primeiro a perguntar a questão. Ele pensou em como Berg estava apenas tentando obter um nome, lembrando que a primeira a falar de Katana foi a princesa. Se não fizerem isso, não há como saber quem é o traidor, se é que há um. Então, Verde perguntou se não poderia ser aquela habilidade. O profeta é um poder raro que corre no sangue dos Vilu. Eles podem ver o futuro, mas esse poder deve ter um par correspondente, precisando de um cavaleiro para proteger o profeta. De repente, vemos um menino que tem treinado muito, se perguntando se seu professor tinha chegado bem. Berg disse que os profetas podem muito bem ainda existir hoje, mas nota que o último conhecido foi há cerca de 200 anos atrás. Os cavaleiros destinados a proteger o profeta nascem extremamente fortes, e se eles não conseguem se encontrar com o profeta, eles simplesmente não conseguem lidar com seu poder ilimitado, então enlouquecerão ou morrerão. O homem pensou que era um pensamento inútil. Ele disse que parecia haver um mal-entendido, mas ele ainda olhava com desconfiança. Por causa disso, a protagonista chorou, porque não achava isso justo. Berg disse a ela que ainda não está confirmado, pois ainda há algo suspeito em tudo isso. Mas naquele momento um dos cavaleiros pediu desculpas por sua grosseria, e disse acreditar que a princesa não tinha culpa. Os outros cavaleiros também começaram a defender a menina, dizendo que em 5 dias eles tinham certeza que a menina ainda era muito inocente. O seu tio ficou irritado com os homens, e perguntou se eles estavam loucos. Com isso a janela do sistema mostra o número de pessoas conectadas no chat, com 22 participantes. Ted tinha certeza de que a princesa era inocente, e outros pensavam que o Duque que era culpado, achando que ele definitivamente se arrependeria. Ao mesmo tempo, a menina estava acumulando pontos de interesse, ainda surpresa que todos estavam lhe apoiando. Um aviso veio do sistema, dizendo que ela conseguiu ser querida pelos assinantes, e se ela recebesse ainda mais apoio e amor, talvez pudesse receber uma recompensa do próprio Deus. Em sua vida passada, apenas Nini ficava ao seu lado, não importava o quão triste ela estivesse. Um dos magos disse que a julgar pelas circunstâncias, houve um mal-entendido. Mas caso contrário, ele usaria magia para encontrar a verdade. Seu amigo disse que se usasse magia, ele ia cair. Mas ele respondeu que não seria problema para ele, pois se ele desmaiasse, ele apenas teria que ser carregado. Um pouco mais tarde, a menina estava sentada, pensando que seu tio era muito mau, já que em sua vida passada ele não teve pena dela. Os cavaleiros pensaram que o Duque era incrivelmente rude porque a menina estava chorando já fazia muito tempo, então queriam que ele se desculpasse. Naquele momento, o homem começou a se aproximar da protagonista. Ela não entendia o que estava acontecendo e o que ele ia fazer. Quando Berg se aproximou, disse que tinha algo que queria dizer a ela. Mas ele olhava para a menina de uma maneira muito intimidadora, o que a deixava muito assustada. Grant disse que se ele continuasse olhando para ela daquela maneira, a princesa ficaria com ainda mais medo dele. Ele pairava sobre ela de uma maneira que parecia uma ameaça. O homem ficou surpreso, dizendo que não tinha feito nada disso, mas Grant disse que talvez ele devesse repensar suas ações em relação à princesa, afinal, ele parece ainda maior na visão dela. Naquele momento, o tio entregou à menina os figos mais deliciosos. Grant disse que o Duque queria dá-los à menininha, por isso ordenou que trouxessem o prato mais delicioso e popular da cidade. A menina ficou surpresa, já que ele até usou um pergaminho de teleporte para isso. Ela pediu pelo bolo e aceitou o presente. Mas então, a caixa estava fora do comum, era algo que a menina tinha amado em sua vida passada. Ela não podia evitar, pois era delicioso. Berg ficou surpreso que crianças gostassem dessas coisas. Ele perguntou à menina se ele deveria estocar um carrinho inteiro disso, como um sinal de reconciliação com ela. A menina concordou feliz, e aquela era a promessa mais singela que um homem tinha feito em toda a sua vida. A menina pediu um abraço. O tio a pegou e disse que ela era muito engraçada, perguntando se agora ele era um tio para ela de novo. A menina comemorou mentalmente a bondade de seu tio, pensando de maneira arrogante como ela era a única pessoa que poderia salvá-lo. Enquanto isso, o Duque pensou que seria uma boa ideia alugar toda a padaria da próxima cidade. A protagonista ficou surpresa que seu tio quisesse alugar toda a padaria, percebendo que ele cumpria suas promessas. Levava 15 dias para chegar ao templo, e agora era o 8º dia. Mas a menina não estava entediada de forma alguma. Sentada na carruagem, diferentes cavaleiros lhe ofereceram diferentes brinquedos, alguns melhores que outros. Mas um dos magos disse para se afastarem da princesa,
já que não deveria ser dado objetos tão perigosos, pois ela poderia se machucar. Todos passaram muito tempo com a garota, então ela aprendeu o nome de todos que lhe deram presentes. Ted queria dar a ela um chocalho, com ela se animando por querer muito isso em sua segunda vida. Ela nunca via chocalhos, mas se via, eles sempre eram deixados para sua irmã mais velha. Ela também queria trazer um sorriso ao rosto de um homem, com Ted gritando que queria se casar, para ter um bebê que parecesse um coelhinho fofo. Com o passar dos dias, os cavaleiros deram à menina tudo o que tinham, enquanto os magos ofereciam sua magia. Na janela de chat do sistema, a princesa lia os pensamentos de todos os seus fãs. Ted pensou que mesmo que a princesa se tornasse um mosquito, ele não pouparia seu sangue por ela. Enquanto Dave não queria ir pro seu posto, já que a princesa não estaria lá. Outro pensou triste que se seu primeiro relacionamento não tivesse terminado em separação, ele poderia ter netos como a princesa. Já Mia desejava que a princesa pudesse vir à sua casa e ver seu irmãozinho. Halo dizia que foi na estação postal hoje, querendo enviar seu coração à princesa, mas eles não tinham uma caixa grande o suficiente. Chuchu ficou um pouco surpresa que Halo fosse o mais ativo na sua stream. Em uma das paradas, os cavaleiros saíram porque era a hora do treinamento. Todos desapareciam uma vez por dia para treinar ou se reunir para uma reunião. Já que o esquadrão ia conquistar o dragão Katana, eles não negligenciavam o treinamento, e era o único momento em que a protagonista podia ficar sozinha com Nini. A protagonista percebeu que o chat na janela do sistema era mais como um comentário, onde todos expressavam seus pensamentos. Ela não sabia se podia se comunicar com eles ali, mas ela gostaria de retribuir a eles por tudo que deram a ela. Neste momento, a janela do sistema informou que o nível de interesse tinha aumentado do nível 1 para o nível 2, fazendo a streamer Chuchu ter seu rank aumentado. O sistema parabenizou pelo aumento de rank, e disse que ela estava sendo recompensada. A princesa ficou surpresa com isso, porque não sabia que existia algo assim. Ela estava acostumada com streamers que recebiam apenas botões de prata e ouro, mas este é um rank especial de Barão Júnior. Ela não sabia se isso era algo feito para o mundo fictício, e também não sabia o que era. Então ela deixou isso de lado e percebeu que não estava recebendo açúcar suficiente, então ela precisava comer alguns doces. Chuchu disse a Nini que queria doces, mas sua babá respondeu que só podia lhe dar água naquele momento. De repente, um monstro apareceu do nada, e os cavaleiros começaram a se preparar para lutar contra o lobisomem infectado. Naquele momento, o Duque chegou, começando sua batalha com o monstro. Sentada na carruagem, a babá tranquilizou a princesa dizendo que os cavaleiros e magos estão lutando contra o monstro, então elas estão seguros, e deveriam lhe agradecer mais tarde. Mas a personagem principal não temia mais monstros depois de viver 2 vidas. Os humanos podem ser mais assustadores, pois controlaram a garota como se ela fosse uma marionete, com Chuchu pensando como aqueles malvados tiraram muitas vidas. Então, o sistema avisa que sorte apareceu inesperadamente, apesar dela não saber que tipo de sorte ele estava falando. Mas então silhueta de um monstro apareceu na janela da carruagem. O lobisomem quebrou a janela e quase agarrou a menina, mas no último momento seu tio a salvou. Ele estava coberto de sangue e feridas, mas mesmo assim veio em seu socorro. O monstro tentou se levantar para continuar a luta, mas foi atingido por flechas, enquanto o Duque fechava os olhos da garota para que ela não visse o horror. Ele disse à protagonista para não abrir os olhos ainda, pois tinha carcaça de lobo por toda parte. A princesa estava muito assustada, mas seu tio a tranquilizou dizendo que todos os lobisomens já estavam mortos. Pela janela do sistema, Berg achava que a garota fraca, já que ela tinha medo dos cadáveres dos lobisomens. Mas então Chuchu se irritou e disse a ele para lhe soltar e deixá-la em paz, com o homem ficando confuso se ela não tinha mais medo. A princesa respondeu que ele estava bravo com ela, com o Duque pensando que ela provavelmente estava falando de 3 dias atrás. O Duque disse para ela não olhar em volta, já que o corpo do lobisomem ainda não tinha sido removido. Ele lembra como ela tinha lutado contra cerca de 5 lobisomens naquele ponto. Ouvindo isso, um cavaleiro se aproximou, dizendo que se estivessem falando de Sua Majestade, a Imperatriz do Sol na verdade tinha 7 anos de idade quando capturou um lobisomem. Mas ele completa, dizendo que ela já tinha pego 2 filhotes aos 5 anos. Essa é a Imperatriz, era a mãe da garota. Diz a lenda, que o primeiro Duque Vilo foi o primeiro a matar um dragão, ao mesmo tempo que também são conhecidos por seu próprio sangue descender dos dragões. Era por isso que atualmente tinha muita conversa a respeito da falta de generais e soldados habilidosos, com Berg achando que ela não tinha sangue Vilo correndo em suas veias. Depois que terminaram de limpar as carcaças dos lobisomens, a princesa foi entregue a Nini, que estava muito feliz em ver a garota sã e salva, dizendo que hoje a garota poderia comer o que quisesse. Por se tratar apenas de lobisomens infectados, um monstro de baixo nível, não era nada para as pessoas que iriam conquistar o dragão de Katana, mas ainda deve ser difícil de caminhar depois disso.
A garota se aproximou de Ted e o elogiou pelo bom trabalho, lhe dando um doce. Depois, a garota foi até os diferentes cavaleiros e magos, lhes dando doces e agradecendo pelo trabalho. Também tinha uma feiticeira que usou um feitiço mágico complexo, e realmente, ela deu seu doce mais delicioso. A mulher gritou que todo o país deveria se orgulhar de suas princesas, enquanto na janela do sistema ela dizia a mesma coisa, deixando a protagonista um pouco surpresa que as mesmas palavras pudessem aparecer no chat na realidade. Chuchu também deu doce para seu tio, ela deu a ele seu doce favorito já que ele a salvou. E o homem respondeu que o sentimento de gratidão corre no sangue dos Vilu. A princesa não sabia se isso significava que ele aceitava como membro da família, ou se apenas queria agradá-la. Chuchu nota como quer estar perto dessas pessoas pelo maior tempo possível, vivendo com as pessoas de quem gosta. Mas de repente, apareceu o rei dos lobisomens. O monstro era muito grande e assustador, mas depois de alguma luta, o grupo de humanos o superaram facilmente. Um dos cavaleiros trouxe algo que estava na boca do monstro, e uma notificação apareceu na janela do sistema, informando que a recompensa pelo aumento de rank tinha sido recebida. Aquela era a sorte que apareceu inesperadamente, uma raposa do deserto que gritava para ser libertada pelo pequeno homem. A protagonista ficou surpresa por ter mesmo uma raposa do deserto, sem saber como ela tinha chegado ali. A princesa perguntou aos cavaleiros quem era, o que deixou a raposa muito irritada. Chuchu perguntou ao duque se a raposa podia falar, mas ele não entendeu o que ela estava falando. A protagonista percebeu que era um presente divino. O cavaleiro perguntou se deveria colocar isso no relatório, e o homem concordou. Descobriram que era um animal sagrado. Berg e os outros observaram cuidadosamente enquanto limpavam a área do corpo do lobisomem infectado. É uma criatura que adorava Deus, capaz de purificar uma terra infestada de monstros. Mas para a princesa, esta pequena raposa não parecia sagrada. Um dos cavaleiros disse que era um pouco estranho, afinal, o monstro capturou algo que tinha desaparecido do Império, e se sabe que animais sagrados apenas nascem em lugares muito puros. Brani perguntou o que eles deveriam fazer a respeito, e se poderiam reportar isso à família imperial, mas outro cavaleiro interrompeu e perguntou se ele tinha esquecido. Afinal, se a família imperial souber disso eles vão matar todos alegando que o grupo estava querendo roubar o animal sagrado. Então, os homens perguntaram o que fazer nesse caso, pois o que eles viram era de fato um animal sagrado. O tio da menina disse que primeiro eles deveriam queimar os corpos dos lobisomens com magia, pedindo para terem cuidado. A raposa deveria ser levada para longe, o que era bem difícil, já que é muito forte, mesmo sendo ainda pequena. Depois de um tempo, 5 cavaleiros juntos conseguiram capturá-la, mas a raposa é realmente muito forte, e eles lutam para segurá-la. O cavaleiro sabia o que as lendas diziam, e como um animal sagrado obedecia apenas ao seu mestre. Outro cavaleiro disse que muitas pessoas sabiam disso, mas o que devem se perguntar é como eles poderiam treiná-la. Chuchu olhou nos olhos do animal, fazendo a raposa perceber algo. A criança já estava se afastando, quando a raposa pediu para ela parar. A raposa percebeu que a menina entendia e pergunta isso a ela. Mas a menina ficou nervosa em admitir. Mas depois que a raposa insistiu, a protagonista pediu a seu tio para pegar a raposa em seus braços, mas ele recusou. A raposa disse à menina que se ela o pegasse, ele a deixaria tocar em sua cauda. Com isso, a menina começou a implorar ao duque para segurar a raposa em suas mãos pelo menos uma vez. Depois disso, a raposa parou de se rebelar e a princesa chorou. Percebendo que a raposa tinha se acalmado, o tio da menina disse a eles para apenas colocar a raposa ao lado dela, para que a menina pudesse ficar perto dela. Mas assim que a menina estendeu a mão para a raposa, as pessoas entraram em pânico, pensando que ela poderia morder a princesa, mas isso não aconteceu. Ela não só podia tocá-la, mas a raposa até parecia mais calma. Apesar de ser um pouco vergonhoso, o animal sagrado sabia que era o único jeito. Os cavaleiros discutiram que apenas um mestre poderia tocar um animal sagrado. Naquele momento, o duque disse à menina para tocar o animal. A criatura divina ficou feliz, porque agora podia sentir o poder divino da menina. Todas as pessoas que viram isso ficaram surpresas, já que a princesa conseguiu segurar a criatura divina em seus braços facilmente. Depois disso, a raposa disse que a princesa foi escolhida por Deus. Chuchu ficou surpresa, e ela assumiu que isso aconteceu assim que ela voltou. A janela do sistema informou que a menina estava se dando bem com a fera, e que o presente de Deus foi dado por ela ter ganhado um certo número de pontos de interesse. A raposa disse que ela tinha encontrado um mensageiro do Deus, dizendo que estava muito honrada. A menina ficou surpresa em saber que ela era uma mensageira, o que a fera confirmou. Então a protagonista ficou ainda mais surpresa, já que ele podia ouvir seus pensamentos. Ele é o mensageiro de Deus, Rick, que vigia os pecados e os elimina para ascender ao céu. A raposa contou a ela que ele a tinha encontrado e poderia ajudá-la bem.
Depois daquele momento, a menina voltou a si e todos correram para ela. Eles viram absolutamente tudo, mas não sabiam que a princesa já tinha conseguido domar o animal sagrado. Eles se perguntavam se era possível se tornar o mestre do animal sagrado, mas notam que a princesa o tocou. Assim, uma janela do sistema disse que 40 pessoas estavam participando do chat. Mia estava orgulhosa que a princesa até domou o animal sagrado. Ted achou que ela era a melhor princesa de todas. Dave achou que foi um evento incrível, enquanto Randall estava apenas morrendo de vontade de ser chamado pela princesa. Halo queria franzir a testa, querendo dar uma olhada melhor neles, e agora, a menina está conseguindo ainda mais pontos de interesse que antes. O animal sagrado disse à protagonista para ordenar que as pessoas recuassem, já que tinha muitas delas. Berg disse a todos para ficarem parados. A raposa perguntou à menina quem era o homem. O Duque disse que de agora em diante todos manterão segredo sobre isso, a menos que queiram perder seus olhos, pois se quiserem delatar, ele arrancará seus olhos e cortará suas orelhas antes mesmo que cheguem ao palácio. A raposa perguntou se era o guardião da menina, enquanto Chuchu disse que era seu tio. O ser divino ficou surpreso, dizendo que era a primeira vez que via um homem tão forte. A menina, que sabia que seu tio se tornaria o homem mais forte depois que ele derrotasse o dragão de fogo, sentia pena que ele foi morto pelos planos do imperador em sua vida passada. A menina contou à raposa que seu nome era Chuchu, e ele disse que ela era sua mestra agora. A menina ficou surpresa, mas a raposa explicou que depois que ela o tocou, ela se tornou sua mestra e era tarde demais para mudar qualquer coisa. No fim, a menina concordou e abraçou o animal, notando que para uma raposa, ela era muito macia e quente. 2 dias depois, Chuchu está sentada na carruagem, mas seus pés e pernas ficaram dormentes, já que não podia se mexer por causa da raposa. O Duque nota isso e pega o animal sagrado em sua mão. Ele começou a gritar para ele soltá-lo. A raposa pergunta à protagonista por que ela não estava fazendo nada. Em sua mente, Chuchu explica que por causa dele, ela não podia se mover de jeito nenhum, e ela já estava entediada. Com pena da raposa, a menina pediu ao seu tio que a segurasse, ele a pegou em seus braços e a abraçou. A protagonista se lembra que depois do ataque de lobisomens, tinham recebido outra carruagem, já que a dela estava quebrada. Ela se sentou lá com seu tio, enquanto Nini e os magos sentaram na outra carruagem. Nini perguntou se a menina estava bem, oferecendo trocar de lugar com ela se ela não gostasse de algo. O Duque informou a menina que ela poderia andar junto com ele sempre que desejasse. Normalmente, os duques tinham apenas suas esposas e descendentes ou vassalos diretos andando com eles na mesma carruagem, então, talvez ele não fosse indiferente quanto ela tinha pensado. Pouco depois, Berg mencionou que eles chegariam ao templo em breve. A protagonista ficou surpresa, e olhando pela janela, eles já conseguiam ver o seu destino, o Templo de Deus. E o vídeo vai ficando por aqui, mas se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Raposa Sagrada.